Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Na aula de hoje iremos falar sobre as representações do espaço geográfico. Esse conteúdo você terá acesso na semana 3 do seu PET 5, tudo bem? E o que é representar o espaço geográfico e o que são essas representações? Essas representações vão buscar a compreensão e também reconhecer as diferentes formas de representar o espaço geográfico. Ou seja, nós estudamos os mapas nas últimas aulas e percebemos que o mapa ele traz uma visibilidade. Mas também existem outras formas, e formas importantes e que também vale a pena serem estudadas para essa melhor compreensão. Então, vamos lá e conhecer essas representações que vocês vão gostar bastante sexto ano. Mas antes de falar diretamente dessas representações, vamos relembrar alguns conceitos importantes que foram estudados nas aulas anteriores. Primeiro, que o mapa é um instrumento utilizado para representar e apresentar os fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Ou seja, a função do mapa é trazer uma visualização desse fenômeno, trazer essa informação para que eu consiga compreender melhor o que acontece na superfície terrestre. Com o avanço da tecnologia no século XX, ocorreu o aprimoramento dos mapas. É uma verdade. Com a tecnologia, com os computadores, os mapas ficaram cada vez mais próximos da realidade, o que é super importante para essa compreensão. O mapa é uma representação da superfície terrestre que pode trazer informações sobre variados temas. Nós vimos que existe mapa político, mapa físico, mapa geológico, ou seja, vários temas, diferentes temas, podem ser estudados através dos mapas. E para ler e interpretar o mapa é preciso analisar os elementos que o compõem: o título, a legenda, a escala, a orientação e a fonte. Então, aproveitando, vamos fazer uma prática observando o mapa, onde nós podemos entender e achar esses elementos? Então vamos lá. Então, alunos, a primeira coisa é, ao observar o mapa, temos que observar o título. Então, no caso aqui, o título vai ser clima, ou seja, só um instante. O título vai ser clima, então estamos falando do clima. No caso, ao observar o mapa, eu estou verificando que é o mapa do Brasil, então vamos falar sobre o clima do Brasil. Do lado direito do mapa, nós vamos ter o quê? A legenda. Nessa legenda vai trazer todas as informações dos diferentes tipos climáticos que existem no nosso território. Então, primeiro elemento, o clima, o primeiro elemento, o título, o segundo elemento, legenda. Depois nós vamos falar da orientação, que no caso está localizado na parte superior e está indicando a direção norte. Depois vamos verificar a legenda, que está localizada na parte inferior do mapa. E, por fim, vamos verificar a fonte, ou quem produziu esse mapa, que no caso foi o IBGE, através dos seus dados levantados ao longo do tempo. Então percebam que a partir da observação desses elementos, eu consigo identificar quais são as informações que o mapa quer trazer para mim. Bom, como eu disse, o mapa ele pode trazer diferentes estudos, diferentes oportunidades de compreensão da superfície. Então trouxe um outro exemplo, que é o mapa político. Enquanto o primeiro mapa falávamos do clima, agora estamos falando sobre o mapa político, ou seja, como que o Brasil está sendo, ele é dividido dentro do seu território da forma política administrativa. No caso aqui, o mapa divide o Brasil em 5 regiões. Trouxe também um outro mapa, que é o mapa físico, que vai mostrar a altimetria, ou seja, as áreas de maior altitude e menor altitude dentro do território brasileiro. Trouxe também um mapa temático, que vai falar de um tema específico. No caso, estamos falando das principais rodovias que cortam o estado de Minas Gerais. E também trouxe um mapa diferente, chamado mapa de anamorfose. O mapa de anamorfose, ele é um mapa bem interessante, por quê? Porque ele consegue trazer a informação em termos de quantidade. Ou seja, quando eu tenho uma quantidade maior de algum tema, o mapa vai ter uma distorção, aumentando o território do país ou do estado que ele está me apresentando. No caso,
esse mapa está informando os países que possuem a maior quantidade de habitantes, em termos de população. Então, ele vai me indicar a China, eu tenho aqui a China e tenho a Índia. Percebo que são os países que possuem o maior território. E também ele também consegue me mostrar os países com menor quantidade. Por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, Portugal, lá na Europa, que vai mostrar que tem uma quantidade até de 25 mil habitantes dentro do seu território. Então percebam que o mapa tem uma outra maneira de compreender a superfície terrestre. Mas como eu disse, existem diferentes formas de representar, de reconhecer a superfície terrestre. Então, na geografia nós utilizamos, além dos mapas, outras possibilidades. Esses mapas podem ser classificados de acordo com a escala e a situação em que serão utilizadas. Ou seja, cada representação que eu for apresentar para vocês agora, ela parte de um ponto de vista, ela parte de uma escala diferente. Isso que é o mais interessante. Diferentes pontos de vista, com diferentes escalas, vão nos trazer pontos de vista interessantes sobre a compreensão do todo. A primeira informação que eu quero trazer para vocês é o croquis. O croquis é um desenho feito à mão livre e busca representar os principais elementos da paisagem. Apresenta uma visão vertical, ou seja, de cima para baixo. Tá? E isso é legal por quê? Porque eu consigo, então, variar ou aproximar o que eu entendo daquele espaço dentro dos meus conhecimentos. Tenho aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é um desenho feito de um quarteirão do bairro. Então vejam, quem fez esse croquis, ele desenhou a rua principal, as ruas que são paralelas ou ruas secundárias, aonde estão as casas, aonde tem área verde, aonde tem parquinho. Olha que interessante nesse desenho. Também tem uma legenda, também colocou a diferenciação de cores para você poder entender aonde é asfalto, aonde é área verde. Percebam que, nesse caso, é uma forma de representar a partir de um ponto de vista pessoal. Veja um outro exemplo de um croquis, o quarteirão do bairro. Percebam que, nesse caso, quem produziu o croquis também utilizou de diferentes cores para variar e facilitar o entendimento do espaço geográfico. Deixou em destaque aqui algumas áreas como a academia, como também a árvore. Vejo que ele fez uma rosa dos ventos interessante aqui, ó. Dentro da árvore você tem uma rosa dos ventos, indicando o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, como eu disse, o croquis é uma visão vertical, uma visão de cima para baixo. E não há necessidade de seguir aqueles padrões de escala, orientação. Mas o que há necessidade, no caso aqui, é verificar o tanto que você e o como que você reconhece e entende daquele espaço geográfico. Bom, uma outra maneira de representar o espaço geográfico é através da planta. A planta é uma representação gráfica em escala grande, ou seja, é uma escala onde eu vou conseguir ver diferentes características, onde eu vou conseguir identificar vários padrões que eu não consigo verificar quando eu estou olhando o mapa com uma escala simples. Ela é destinada a fornecer informações detalhadas de determinada área, pode ser utilizada para representar imóveis, bairros, entre outros. Trouxe aqui uns exemplos bem interessantes também. O primeiro exemplo, nós temos aqui a planta de uma casa. Vejam, é uma escala, como disse, uma escala grande. Por quê? Eu consigo verificar onde tem quarto, no caso são 2 quartos, onde tem um banheiro, a cozinha, a sala, onde tem a porta, as janelas. Ou seja, a planta ela vai me trazer essa oportunidade de verificar aqueles detalhes que um mapa de escala pequena não consegue trazer. A outra planta é a planta da cidade de Belo Horizonte, no caso, especificamente do ano de 1895. Eu gosto muito dessa planta, por quê? Porque ela consegue mostrar como que a cidade de Belo Horizonte foi planejada, ela foi pensada. Vocês, alunos do 6º ano, se vocês não sabem, Belo Horizonte faz parte daquelas capitais que foram planejadas, pensadas para como que os moradores iriam viver dentro da capital. Então, vamos analisar rapidinho aqui essa planta. Perceba então que a parte de amarelo, toda essa parte de amarelo onde eu estou circulando aqui, é uma parte que vai estar destacando Belo Horizonte da contorno para dentro,
eu tenho aqui o Parque Municipal, tenho aqui a Praça Raul Soares, tá? Tenho a Praça da Liberdade, tá? Então, e tenho aqui a distribuição de como que são as ruas da capital mineira. Se você observar bem e gostar de dar uma leve viajada, vamos dizer assim, dá para brincar falando que a capital mineira lembra um tabuleiro de xadrez. Não parece mesmo? Percebam só. Bom, uma terceira forma de representar o espaço é através da carta. As cartas, ou chamadas também carta topográfica, são representações gráficas dos aspectos naturais e artificiais da Terra. Permite a medição precisa de distâncias, áreas, direções, altitudes e localização geográfica dos detalhes representados. As cartas, caros alunos, elas são bem interessantes porque elas conseguem trazer diferentes informações e informações precisas. Elas são super utilizadas em trabalhos de campo. Trouxe um exemplo aqui bem interessante onde nós vamos conseguir abordar bem essa carta. Esse recorte que eu trouxe para vocês é um recorte de Belo Horizonte, não, na verdade não da capital, mas da região metropolitana, do vetor norte da capital mineira. Tá? Veja que na carta topográfica eu consigo identificar o município, que no caso Santa Luzia, eu consigo identificar, por exemplo, escola, tem uma escola aqui, José Maria Bicalho, eu consigo identificar as curvas de níveis, que são esses desenhos que aparecem na carta, que me indicam como é a formação da superfície terrestre, se é uma formação inclinada, se é uma formação mais plana. Eu consigo identificar quais são as principais rodovias, as ruas, consigo identificar também a rede fluvial, os rios que cortam. Por exemplo, no caso, passa o Rio das Velhas. Tá? Olha o caminho do Rio das Velhas aqui, que corta o município. E lembrando que o Rio das Velhas é um dos principais afluentes do Rio São Francisco. Então percebo como que a carta topográfica ela consegue trazer diferentes informações. É importante lembrar também que ela traz algumas informações como as latitudes e longitudes também. Ou seja, é uma forma de representar muito dinâmica, muito eficiente e muito completa também. Bom, também temos os blocos diagramas. Né? O que são esses blocos diagramas? É uma representação da superfície terrestre em 3 dimensões. Busca apresentar o comprimento, largura e altura da superfície. Trouxe aqui um bloco diagrama da Serra do Caparaó. É uma serra que fica localizada, para a gente situar a sua posição geográfica, fica entre o estado de Minas e o estado do Espírito Santo. Perceba que esse bloco diagrama, ele traz algumas informações interessantes. Por exemplo, traz informação referente à forma da superfície. Eu consigo identificar também alguns caminhos hidrológicos, né, caminhos de rios e córregos. Ele também consegue me informar a direção, no caso, no sentido, é o sentido para o norte. Tá? Além disso, ele também traz uma outra informação que são os tipos de rochas. Essas simbologias aqui significam os tipos de rochas que formam essa cadeia, essa formação de serra. Então vejo que o bloco diagrama também traz uma informação, além de ser um recorte interessante, traz uma informação de diferentes aspectos desse espaço geográfico. Um outro exemplo muito utilizado, e talvez vocês no seu livro do 6º ano, no seu PET também, você já teve a oportunidade de ver, blocos diagramas que gostam de representar a superfície terrestre através do ponto de vista geológico, através das placas tectônicas. Vejo nesse caso, eu tenho aqui a placa sul-americana e tenho aqui com o processo de formação através da placa de Nazca, tá, da Cordilheira dos Andes. Então esse bloco diagrama ele me indica que a placa de Nazca mergulha no manto, formando um processo de subducção, e nesse processo eu tenho a formação da Cordilheira dos Andes, que é considerada uma das principais cordilheiras do mundo, e a cordilheira que está localizada na América do Sul. Tá, ok? Bom, e uma outra maneira também de reconhecer e de representar a superfície terrestre são através das maquetes. A maquete
é um modelo em miniatura de uma construção, é um modelo em miniatura de uma construção civil ou uma parte da superfície terrestre. Tá? Ela pode estar representando aspectos naturais e também aspectos artificiais. Vejam, essa é uma maquete que representa o Rio de Janeiro. É interessante que com ela eu consigo identificar o Cristo Redentor, eu consigo identificar o Maracanã, o Maracanãzinho, o estádio, o Engenhão, os estádios que, no caso essa maquete, pelo que eu me recordo, é uma maquete que trouxe para representar aonde aconteceriam os Jogos Olímpicos, né, no Rio de Janeiro. E o mais legal é que ela foi toda feita através de pequenas peças de um brinquedo infantil. Uma outra maquete, agora não tão estruturada, mas também uma maquete interessante, pois consegue trazer uma possibilidade, é essa maquete, que ela mostra uma mini cidade. Tá? Então você tem casas, você tem prédios, você tem uma escola, tem um parquinho, que e também informando como com a energia eólica você consegue gerar energia elétrica e pode fornecer energia para essas casas. Então percebam que a maquete também, ela traz toda uma possibilidade de entendimento não só do espaço, mas também de fazer essa ligação ou fazer a inter-relação entre aspectos naturais e energias renováveis ou não renováveis dentro do processo. Ou seja, a maquete ela é uma representação bem usual, é uma representação tátil, que dá para a gente brincar e interagir com ela. Bom, então alunos, falamos muitas formas de representar a superfície terrestre. Então vamos recordar um pouquinho aqui para a gente estar relembrando e não perder o fio da meada. Então, na aula de hoje aprendemos, primeiro, que os mapas são importantes para visualizar os fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Ou seja, os mapas são super importantes, como eu já disse, para eu conseguir compreender o que está acontecendo. Qualquer alteração que ocorra ao longo do tempo, é o mapa que consegue me mostrar o que ocorreu ali. Para compreender um mapa, é necessário encontrar os seus elementos. Então, o título do mapa, a legenda, a escala e a fonte são os elementos que auxiliam na interpretação. Caso falte uma desses elementos, a minha maneira de interpretar esse mapa vai ser um pouco mais difícil. Mas não quer dizer que não tenha jeito. Vai ser mais difícil, mas eu vou conseguir atingir o meu objetivo. Bom, além disso, existem diferentes formas de representar a superfície terrestre. Tá? Essas formas, elas podem ser classificadas de acordo com a escala e a situação em que elas serão utilizadas. Lembrando, falamos aqui do croquis, falamos da carta topográfica, falamos da maquete, falamos dos blocos diagramas, ou seja, diferentes maneiras, e maneiras que podem ser interativas ou não. Então, como disse, croquis, a planta, a carta topográfica, o bloco diagrama e a maquete são os exemplos de diferentes maneiras de representar e compreender o espaço geográfico. Então, alunos, percebam que dá para compreender o espaço geográfico além dos mapas. Dá para conhecer o espaço geográfico além das maquetes, porque existem outras formas de reconhecer. Além disso, também existem as maneiras tecnológicas, que já foi falado aqui em aulas anteriores, que dá para, pelo seu celular ou computador, conhecer diferentes partes do mundo. Então, vão sempre estar buscando essas maneiras para conseguir atingir a compreensão do espaço geográfico. A minha sugestão de sempre é que vocês leiam o conteúdo da semana, aproveitem, pesquisem, façam os exercícios e ligue sempre para a gente pelo nosso Tira Dúvida. É sempre um prazer responder as suas perguntas. No mais, eu deixo aquele abraço e desejo tudo de bom e nos encontramos na próxima aula.